antes de você chegar, antes de você chegar, Nelson, nós estávamos aqui já dizendo o seguinte: tomara que o Ciro seja presidente, que o Marconi vire ministro do Ciro. Falei, isso é ótimo, mas não vamos ficar fazendo muita pressão no Ciro, não, porque aí a gente pode queimar, né? Não tem que brincar com essas coisas. Mas receber aqui o presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do Estado de São Paulo, que é o querido Nelson Marconi, amigo muito grande, e ele também é economista, professor de economia nos cursos de administração pública da Fundação Getúlio Vargas, EASP. O que é EASP, professor? Escola de Administração de Empresas de São Paulo. São Paulo, da FGV. Foi pesquisador, isso aqui eu faço gosto de falar, viu, professor? Opa. Foi pesquisador visitante no Center for International Development, da Kennedy School of Government, da Harvard University. Está correto isso aí, doutor? Está certo, está certíssimo. Muito obrigado. Ele também é coordenador do Fórum de Economia da FGV e do CND, Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, vinculado à EASP-FGV, e também além de ter sido, ele é coordenador do programa de governo de Ciro Gomes, foi na eleição de 2018 e está trabalhando para a eleição de 2022. E o tema da palestra de hoje é a conjuntura dos problemas sociais e econômicos do Brasil. Ninguém mais qualificado do que você, meu querido professor, para que possa nos dar aqui uma visão deste momento, esse retrato que você tem até coletado muita informação para alimentar o Ciro nas intervenções que ele tem feito. Eu estava hoje à tarde até conversando com o Alessandro, que acabou de chegar aqui também, a entrevista dele com o Neumann, que foi uma entrevista fantástica também, ou seja, tem sido bastante, eu diria, entusiasmático, né? Não sei se é correto, mas muita vibração que a gente tem recebido as participações do Ciro nos diversos fóruns que ele está se apresentando e também nos vídeos que ele está fazendo aí com a equipe do João Santana. Por isso, professor, a palavra é sua e a ideia é que você dê uma boa pincelada aí de uns 50 minutos, alguma coisa, aí vão ser enviadas perguntas pelo chat aqui, serão selecionadas as perguntas e aí eu terei a honra de poder ler as perguntas para você aqui. Então, esse é o esquema montado aí pela Escola de Candidatos, perfeito? A organização optou dessa forma, porque se aí abrir palavra, aquelas coisas todas, vai ficando complicado, até porque todo mundo, às vezes tem questões iguais, aquelas coisas todas, vamos ver para essa coisa. A palavra é sua, professor, uma boa palestra, é um prazer imenso tê-lo aqui. Bom, muito obrigado, Neto. Obrigado pelo convite feito por você, por todo o pessoal da Fundação, pela organização do Jean, o Paulo, que acho que não está aqui hoje, ele falou que não ia poder estar, mas todo mundo está ajudando nesse processo e eu fico feliz de estar conversando aqui com vocês de novo. Faz tempo que eu não vejo vários de vocês ao vivo, então, né, doutor Neto? Nossa Senhora. Tá certo. Né? A gente era para ter ido junto naquele negócio do Boulos lá o ano passado, lembra? Lembro. Tá certo? Que eu dei para trás, todo mundo pegou Covid lá. E eu ainda falei pro Boulos depois. Eu falei, olha, ele falou que todo mundo pegou Covid naquela vez. Ele pegou Covid, nós não pegamos. Pois é. Faz um ano e meio, professor. Faz um ano e meio, né, que nós estamos nessa. Então, você tem uma ideia. Estamos melhor, né? Tá certo? Mas estamos ainda vivendo uma pandemia por causa, né, desse governo desastrado, né? Poderíamos estar melhor, né? Mas pelo menos estamos, né? Pelo menos parece que está melhorando. Mas, enfim, eu queria agradecer aí. Sei que eu estou com muitas saudades de todos. Aqui tem vários que eu conheço já, que eu estou vendo aqui as carinhas. Né? A gente já participou de outros cursos de formação, inclusive, e outros eventos também. É um prazer estar aqui de novo. Como o Neto falou, né, ele exagera um pouco nos elogios, né, doutor Neto? Mas, enfim, eu realmente passei um tempinho fora, eu fui lá para Harvard fazer um sabático, um ano de pesquisa, eu estou trabalhando nessas pesquisas ainda também, e agora eu estou também, né, voltei antes, logicamente, por causa da pandemia,
né? E estou também, de novo, trabalhando no Ciro, no programa, né? E, enfim, e a gente está junto, espero que contamos com todo o apoio de vocês aí para esse caminho, né? Que, é lógico, a candidatura dele não é oficial ainda, né? Tá certo? Nem pode ser, mas ele já está, né, fazendo muitas reuniões, entrevistas, tudo isso que vocês têm acompanhado, né? Tá certo? E a gente está com força aí, está com ânimo para ir nesse caminho que vai ser um caminho difícil, acho que até pelo momento político, né? Tá certo? Não, para nós a gente acha que tem um caminho bom aí, tem um espaço bom para nós aí percorrermos, né? Tá certo? Mas acho que o cenário, a gente vai falar acho que um pouco disso aqui, eu estou pensando também disso, o cenário político, né? Vai ser um ano difícil até a gente chegar lá nas eleições. Mas enfim, né? Mas para isso a gente precisa contar com a ajuda de todo mundo aqui. Bom, então eu vou falar um pouco hoje, né, tá certo, sobre esse cenário justamente, né? E aí depois o Neto vai caminhar as perguntas, como vocês me estavam falando. Eu espero poder ajudar vocês, né? E logicamente estou aberto aqui para responder as perguntas depois, né? Eu vou falar um pouco do cenário econômico, do cenário social, o que a gente pensa, como a gente pensa, tem que enfrentar essas coisas, né? E algumas variáveis que ganharam relevância agora, aí, nesse ano, né? E que antes já eram importantes, mas se tornaram cada vez mais importantes. Então, quer dizer, o que a gente vai fazer ao longo desse ano aqui, do próximo, é aprimorar um plano de governo que a gente já tem, né? Cujas bases já estão construídas, já foram sendo construídas, discutidas desde 2016, 2017, né, em torno desse período, e aí depois foram sendo aprimoradas, o Ciro escreveu um livro, né, e aí a gente, logicamente, continua as conversas, tem coisas que mudaram de lá para cá, do ponto de vista conjuntural, né, algumas, logicamente, teve uma mudança muito grande, né, na economia, que no país, né, e no mundo, que foi a pandemia. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e outras questões que entraram aí no cenário também. Então, vou falar um pouco das linhas gerais do cenário tal, e depois eu vou falar do que mudou em relação ao que a gente já tinha discutido em outras vezes, né? Tá certo? E que a gente precisa tratar dessas questões também, tá? Bom, quando a gente fala em PND, né, Programa Nacional de Desenvolvimento, né, tem muitas pessoas que não entendem o que significa isso, né? Tá certo? Acho que para nós aqui do partido, para a militância, para a gente que estuda mais o assunto, tal, entende o que significa o PND. Mas para as pessoas em geral, muitas vezes é difícil a gente traduzir isso, né? E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, né? Em explicar para as pessoas bem o que significa quando a gente fala PND, né? PND é um programa que tem um conjunto de objetivos, né? Um conjunto de metas, tá certo? Que visam fazer com que o país chegue num determinado estágio de desenvolvimento econômico, social daqui a alguns anos, né? Certo? Então, para isso ele precisa ter uma série de ações, de políticas para que a gente atinja esse resultado, né? Se eu fosse traduzir o PND numa linguagem mais acessível, né, eu diria que é um programa para, né, gerar emprego, gerar renda para as pessoas, tá certo? Melhorar a condição social, né? Melhorar a distribuição da renda, né? Tá certo? E melhorar, vamos dizer, a qualidade de vida em geral das pessoas do país, né? Tá certo? Acho que é a melhor forma da gente traduzir isso. Para a gente atingir esse estágio, a gente não pode achar que o setor privado sozinho vai fazer isso. É necessário uma política pública, políticas públicas, né? Um conjunto de políticas públicas para que a gente consiga atingir esse resultado. E é isso que, de certa forma, o PND traz, né? Tá certo? Como que a gente consegue, como que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo maior. Então, é importante a gente traduzir sempre isso para as pessoas, né? Tá certo? Que a nossa preocupação é fazer o país crescer, gerar emprego, gerar renda,
distribuir melhor essa renda, melhorar os indicadores sociais, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E faz muito tempo que o país cresce, né? E ter um PND é essencial justamente porque, primeiro, como eu disse, né, o setor privado não vai fazer tudo isso sozinho. É sempre uma junção entre o setor público e o setor privado, atuando juntos, para chegar aos resultados desejados, né? O segundo ponto é que, para a gente conseguir, né, fazer isso, precisa ter uma série de ações, né, uma série de políticas, como eu já falei para vocês, e que podem levar-nos, né, a atingir os objetivos desejados, né? Bom, o PND ele ganha importância, muita importância, porque o país vem crescendo pouquíssimo há décadas, né? Tá certo? A gente costumava falar anos, infelizmente agora a gente pode falar pelo menos há 2 décadas, né? Na década passada, nessa década aqui acontece a mesma coisa, teve aí um meio do caminho aí, né, do que a gente teve um boom de commodities, o Lula se aproveitou, tá certo? Fez uma série de políticas sociais, errou muito na política econômica, né? Enfim, e o país também cresceu nesse período, mas muito puxado pelo crescimento mundial. Mas antes disso já vinha crescendo pouco, quer dizer, a gente perdeu muito espaço, né, no mundo em termos de renda per capita, quer dizer, em termos de crescimento, em termos de renda para as pessoas, tal, tudo mais, né? E existem a minha avaliação é que existem 2 motivos, né, para a gente não conseguir atingir, né, esse crescimento. Um que são os motivos chamados estruturais e outros que são de médio, quando a gente fala estruturais, de estrutura do país, né, tá certo, de médio e longo prazo, e outros motivos que são mais conjunturais, tá certo, do que vem acontecendo na conjuntura do país nos últimos tempos, tá? Então, do ponto de vista estrutural, né, os problemas maiores que a gente tem, né, são essa desindustrialização, né, que aconteceu no Brasil, muito forte, né, mais forte que em vários outros países nas últimas décadas, e que prejudicou muito tanto a geração de empregos de boa qualidade para a classe média, né, empregos que são de qualidade, que não são empregos vamos dizer, de mais altos salários da economia, mas são empregos justamente medianos e que atingem uma parcela grande da população, né? E esse tipo de emprego acabou perdendo espaço na economia. A produção industrial perdeu espaço também e a dinâmica que ela tem, né? Quer dizer, ela consegue puxar os outros setores, puxar a inovação, né? Puxar a produtividade, tudo isso ficou para trás, né? E isso prejudicou o crescimento da economia, né? Fortemente. E por que a gente cresceu? Por que a gente perdeu nossa indústria? Porque a gente fez uma série de políticas erradas, né, tá certo? Do ponto de vista macroeconômico, essa política de juros altos que encarece o capital, né? Essa política de câmbio de moeda apreciada, valorizada, ficou muito tempo, né? Agora não é mais, mas é recente essa mudança, ficou mais de 10 anos apreciada, né? Isso prejudicou fortemente as nossas exportações, estimulou a importação, quer dizer, isso faz a gente entregar o mercado interno para o exterior, tá certo? Isso é um crime do ponto de vista econômico, isso foi o que o governo do PT fez, né? E, logicamente, a nossa estrutura tributária, que também atrapalha muito, né? Nesse meio tempo, a gente teve uma mudança, né, também de governo, primeiro do Temer e depois do Bolsonaro, que foram governos que são, né, governos. O Temer já era um governo reacionário, um governo, né, bem conservador. O do Bolsonaro não preciso nem qualificar, né, tá certo? Não dá nem para a gente chamar de governo o que ele está fazendo, né? É um desgoverno, na verdade, né? Mas que eles têm toda uma estratégia de redução do tamanho do Estado, né? e de diminuição ao máximo possível da participação de qualquer política pública, né, na atividade econômica. Na verdade, a abordagem deles é o seguinte: o que vai resolver o problema do país é diminuir
os custos ao máximo de produção. Então, tudo que eu puder fazer para diminuir os custos de produção vai tornar um país competitivo, né? Então, para isso, vale, né, liberalizar o comércio, vale acabar com a legislação trabalhista, né, tá certo? Vale flexibilizar tudo que for possível, que são ganhos históricos, né? E, ao mesmo tempo, também cortar conquistas sociais que foram sendo acumuladas, né, desde a Constituição de 88, né, pelos governos prévios ao Temer, né, e que justiça seja feita, né, mas que poderiam ter avançado mais, mas avançaram, logicamente, e que, com isso, né, ao desmontar vamos dizer, esse aparato social, você tanto enfraquece, né, os trabalhadores, como também você diminui, né, o custo de produção para as empresas, porque isso vai levar a menor vamos dizer, levaria, né, tá certo, a menor arrecadação por parte do governo, né? Isso teria redução de custos para as empresas e, com isso, espera-se, né, segundo eles, os liberais, que o Brasil vai ganhar competitividade. Só que não é isso que vai ganhar competitividade para o país, que vai aumentar a competitividade do país é ter demanda, né, a gente conseguir produzir, exportar, né, vender no mercado interno, a gente ter uma mão de obra qualificada, a gente ter as pessoas com esperança, tá certo, em relação ao futuro, as pessoas perderam muita esperança em relação ao futuro nos últimos anos, né, com vontade de trabalhar, com vontade de produzir, certo? Então, essas mudanças, né, ao longo do tempo, tanto a desindustrialização como depois toda essa tentativa de redução do Estado ao mínimo possível, acabaram com o nosso país, né, do ponto de vista estrutural, certo? Lógico que a gente precisa reconstruir isso, né? E reconstruir isso passa por a gente explicar para as pessoas, né, que o nosso programa é um programa que quer unir quem trabalha, tá certo, com quem produz. E isso às vezes não fica muito claro para as pessoas no geral, né? Certo? Essa é uma outra característica do PND que é importante a gente falar o tempo todo, que a gente quer privilegiar os setores que produzem, logicamente defendendo os trabalhadores, né? Tá certo? Sem deteriorar toda a legislação, sem denegrir o sistema, sem deteriorar o sistema do tecido social, né? Mas a gente precisa realmente, né, mostrar para as pessoas que, para você voltar a crescer, você precisa ter um encontro entre quem trabalha e quem produz. Nesse país aqui, com essas políticas que foram se evoluindo ao longo do tempo, né, os únicos setores que se dão bem nesse país é o setor financeiro, com a taxa de juros alta, a concentração, né, o grau de concentração de poder que eles têm, inclusive econômico e político, né, e o agronegócio, que é importante para o país, né, mas ele não consegue puxar o crescimento sozinho, né? Tá certo? Ele é importante porque ele fornece receita de exportação, né? Fornece alimentos para o país, ainda que boa parte da produção esteja sendo, né, orientada para o exterior, né? Mas ele não é suficiente para gerar os empregos, os encadeamentos, os estímulos aos outros setores que a gente precisa, a inovação, tudo isso, né? Então, a gente não pode ter um modelo de crescimento baseado nisso. A gente precisa ter um modelo de crescimento baseado na indústria e nos chamados setores que são de serviços mais modernos, tá certo? Que são os setores que estão mais interligados com a indústria. Quando a gente fala de indústria hoje, a gente não pode pensar na indústria tradicional só, a gente tem que pensar numa indústria que una, certo? E que, na verdade, ela é assim que ela atua hoje, né? Tá certo? Ela está de um lado produzindo e do outro lado demandando e gerando mais serviços, né? Não tem como dissociar mais essas duas coisas. Então, é importantíssimo a gente ter uma estratégia que estimule esses setores da economia. Por isso que a gente fala tanto de indústria, de política industrial, porque ela é fundamental para a gente poder voltar a crescer. Bom, isso do ponto de vista estrutural, eu ressaltaria que são os problemas, posso estar esquecendo, tal, outras coisas, podem colocar outras sugestões, tal, mas seriam os problemas que a gente deveria ressaltar agora, né? Do ponto de vista conjuntural, né, o país já vinha crescendo muito pouco, né, por causa dessas políticas que foram sendo adotadas, né, de quebra do Estado, redução da participação do Estado e tudo mais. Né, a gente já vinha numa crise desde a Dilma,
né? Depois dessa crise, continuou com o Temer, com alguns, né, momentos rápidos, né, digamos assim, de sopro, né, para respirar, né, tá certo? Tirar o nariz de dentro d'água, né? E depois a gente voltou a crescer pouco de novo, e aí veio a pandemia, né? E a pandemia mostrou nesse momento que, e aí é que começa a mudar um pouco, quer dizer, a mudar não, vamos dizer, aí é que entram as nuances e os aprimoramentos que a gente precisa fazer no nosso programa, né? A pandemia, ela começou a mostrar para nós, né, tá certo? Primeiro que o Estado é fundamental, certo? Então, mesmo alguns liberais que diziam antes, né, que não era importante ter Estado na economia, né, começaram a aceitar um pouco mais essa ideia. Então, a gente tem uma janela de oportunidades aí, importante. Não a pandemia, eu estou falando, né? Mas o fato de aproveitar aproveitar essa janela de oportunidades, né? Então, digamos, dessa mudança de orientação, eu quero dizer, né? Tá certo? De pensar que o Estado passa a ser importante de novo, né? Segunda coisa, a pandemia escancarou, né, as questões relacionadas à saúde, né? E ela também escancarou as questões relacionadas à questão ambiental, né? Tá certo? Porque parece cada vez mais claro que o vírus veio de um desequilíbrio, né? Tá certo? Nessa questão ambiental, né? É um vírus que a gente herdou dos pássaros, né? Tá certo? E até ou do consumo, da proximidade, né? Tá certo? Muito dos meios rurais com o meio urbano. A pandemia deixou clara a questão das desigualdades, né? E deixou clara a necessidade dessa política industrial, né? Então, veja bem, o que aconteceu, né? Tá certo? Você viu que as famílias que mais foram prejudicadas na pandemia são aquelas que tinham uma qualificação, né, menor e que tinham mais dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho em atividades que fossem, né, que demandassem menos contato pessoal e menos mobilidade, coisas que a gente pudesse fazer em casa, né? Então, ficou claro que você, ao ter tanta diferença de formação, ao ter tanta diferença na composição do mercado de trabalho, isso piorou o impacto da pandemia, né? Tornou ele mais intenso ainda do que poderia ter sido, né? Então, fica claro, a gente precisa gerar melhores empregos, a gente precisa educar mais as pessoas, né? Educar, que eu quero dizer, qualificar mais as pessoas, né, para que elas possam ter uma inserção no mercado de trabalho em atividades que não sejam tão precárias, né? Certo? A pessoa que estava vendendo comida na rua para se virar, para sobreviver, né, de uma hora para outra, simplesmente deixou de ter renda, né? Tá certo? Ou então teve que se expor, né, depois de um tempo, fortemente ao vírus, tá certo? Correu um risco muito grande, tá certo? Para poder, né, ter alguma fonte de renda, né? Nesse meio tempo, o governo criou um programa, né, por muita pressão do Congresso, lógico, né, tá certo, de renda mínima, ou de renda emergencial, vamos dizer assim, né, tá certo? E o impacto que esse programa de renda emergencial teve sobre, né, o consumo das pessoas, sobre a renda, tá certo? Foi uma coisa fenomenal no curto prazo, ainda que você estava na pandemia, mas o impacto que teve sobre a renda é muito grande. O que mostra com um programa de renda desse tipo, né, muito, né, tá certo? É um programa de renda que ele tem um efeito muito grande na sociedade, que ele pode ser muito importante, né? Então, assim, dois aspectos da desigualdade, né, foram muito exacerbados com a pandemia. Um, que é a desigualdade no mercado de trabalho, e dois, que é essa necessidade da gente ter programas sociais, né? Certo? Outra coisa que ficou muito claro, né? A gente não tinha equipamentos, né, para atender a população, a gente não tinha medicamentos, quer dizer, o nosso sistema, certo, de produção de serviços e de bens orientados para essa questão da saúde estava desestruturado, desarticulado, né? E essa é uma coisa que a gente fala desde o programa da eleição passada, que é fundamental a gente ter esse complexo industrial da saúde.
Mas não é só o complexo industrial, é também todos os serviços ligados à saúde, né? Uma coisa puxa a outra, e cada vez isso vai ser mais importante, porque a população vai envelhecer, né? A pandemia mostra que você vai precisar, a gente não vai se livrar desse vírus tão rápido, isso é óbvio, que vai acontecer, que vai, se tudo der certo, diminuir a disseminação dele, né? Tá certo? Mas a gente não vai se livrar desse vírus. Poderão aparecer outros, infelizmente, né? Então, essa questão vai continuar sendo muito importante para nós, no nosso dia a dia, né? Assim como o envelhecimento da saúde e tal, mostra que esse é um setor muito importante, que tem capacidade de puxar outros setores e tal, e tudo mais, né? Então, aí tem um outro ponto importante que a gente precisa olhar daqui para frente, com muita atenção, muito carinho, né? O outro aspecto que eu ia falar para vocês, né, é a questão ambiental, né? A questão ambiental sempre foi importante, mas ela foi ganhando mais e mais importância em função, né, do que esse desgoverno está fazendo, que é um crime, né, na área ambiental, logicamente, a gente espera, né, que um dia eles sejam punidos por isso, né? Mas, e além do que, junto com isso, a pandemia piorou mais ainda, né? Tá certo? E tornou mais necessária essa mudança, né? Essa, vamos dizer, essa orientação, essa visão mais específica sobre a questão ambiental. E aí a gente vai precisar conciliar crescimento com, né, questões ambientais, certo? Com a preservação do meio ambiente. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Tá certo? Então, a gente precisa pensar, né, em alternativas de geração de atividades que sejam, né, mais sustentáveis do que simplesmente a extensão pecuária, né? Tá certo? Do que só a plantação de soja. Tudo isso, e ao mesmo tempo a gente precisa ter atividade econômica nessas regiões, né? Então, a gente precisa, né, desenvolver, né, essas atividades, principalmente nas nossas fronteiras, onde a questão ambiental é muito importante, e, né, conseguir com isso gerar também empregos de qualidade. Eu estava na semana passada conversando com o pessoal do Acre e tal, para eles me contarem um pouco o que eles acham, o que precisa fazer. Quer dizer, eles têm que a região, por exemplo, pode ter uma agroindústria forte, isso é uma coisa importante, né? E que isso diminui a necessidade de você ter, né, essa pecuária, tá certo? Tão extensiva, por exemplo, né, ou só a soja, que acaba justamente com a nossa floresta, né? Precisa cuidar da extração de madeira, como é que você vai fazer isso, e tudo mais, né? Tá certo? E, além disso, né, a gente, ligado a essa questão ambiental, uma outra coisa que é cada vez mais premente é a questão da energia, né? Por quê? Porque a gente tem, né, reservas de petróleo, né, grandes, a gente sabe, foi entregando isso para o capital privado, capital estrangeiro ao longo do tempo, né, tá certo? Então, esse processo a gente precisa, né, ver como é que vai lidar com ele, né? No futuro a gente precisa retomar, na verdade, a produção, né, nas refinarias, tá certo, desse petróleo, para a gente poder produzir mais internamente e sair dessa política de preços maluca da Petrobras, que é simplesmente uma coisa completamente fora de razão, né? Tá certo? Quando a gente olha para o consumidor e para os produtores do país, mas a gente precisa também mudar a nossa matriz energética. Precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, usar o petróleo e ir mudando a nossa matriz energética, certo? A gente está agora à beira de um apagão, né? Certo? Eu, de sexta-feira a sábado aqui, já acabou a luz de madrugada em casa. Acho que várias casas de vocês já acabou também. Ninguém deu explicação direito do que aconteceu, né? E a minha impressão é que daqui para frente nós vamos continuar nessa mesma linha, certo? Então a gente vai ter que, pelo menos esse ano, a gente vai sofrer isso, né? Esse ano, até o começo do ano que vem, nós vamos sofrer uma restrição, um racionamento de energia forte, né? E aí o que vai acontecer, né? Tá certo? A gente não vai conseguir construir tantas hidrelétricas mais, né? Porque a gente não tem mais tanto a nossa natureza não é mais tão pródiga assim, e tem a questão ambiental que a gente precisa cuidar, e vamos precisar ter outras fontes de energia, que não seja termoelétrica,
que é o tempo, ao longo do tempo substitui o petróleo, então a gente precisa pensar em energia eólica, precisa pensar em energia solar, né, tá certo? Fotovoltaica, agora eu me esqueci aqui. Voltaicas. Voltática, exatamente, fotovoltaica, exatamente. E, né, a gente precisa realmente ter uma estratégia para isso, né? Tudo isso, é lógico, passa ao largo de recuperar a indústria, o setor de serviços, tudo isso é óbvio, né? Tá certo que a gente precisa fazer. E então eu estou falando aqui as coisas novas com as quais a gente precisa se preocupar nesse momento. Então essa é uma preocupação que a gente está tendo já, né? E, né, a gente tem, né, uns problemas de segurança cada vez maiores no país. E agora os problemas de segurança, tá certo? Não são só os problemas de segurança em relação à população, mas os problemas de segurança em relação à própria polícia, né? Por mais paradoxal que possa ser, né, a gente tem que ter uma política de segurança para controlar a polícia, né? Tá certo? Então, nós vamos precisar ter uma política de inteligência, vamos precisar ter um redesenho desse sistema todo, né, de segurança, tá certo? Pensar na legislação, como é que ela vai ficar, porque realmente esse é um problema que se coloca, tá certo? Das polícias militares, principalmente, e que é uma herança que nós vamos ter desse governo, pesada, tá certo? Então, isso também nós temos que pensar nisso, né? Bom, logicamente que, junto com tudo isso, a questão, né, da educação, né, é central sempre, eu não estou falando, mas é porque é óbvia, né? A gente tem um gargalo muito grande, tá certo, na formação no nosso país, principalmente do ensino fundamental para o ensino médio, né? Então, a gente tem que tanto melhorar o desempenho no ensino fundamental, como a gente tem que reduzir fortemente a evasão do ensino médio, né? Como é que a gente faz isso, né? Logicamente, criando condições para os adolescentes ficarem na escola e criando estímulos, né? Tá certo? Eles têm que ir para a escola e perceber que eles vão fazer uma coisa interessante, que eles vão fazer um curso que vale a pena, né? E que eles vão ter uma formação que depois vai colocar eles no mercado de trabalho. Então, a gente precisa realmente gastar mais com as escolas, principalmente as escolas de nível médio, tá certo? Ensino médio, profissionalizantes de tempo integral. Nós temos que gastar também com as universidades? Sim, porque elas estão sucateadas, estão virando praticamente canteiros, né? Não de obras, né? Esse é o problema, né? E também, né, elas precisam, logicamente, ser a nossa fonte de pesquisa, a nossa fonte de desenvolvimento de pesquisa e inovação. Então, a gente precisa fortalecer esse lado aí, né? E, né, mais uma coisa que eu queria falar, né? Para tudo isso dar certo, a gente precisa ter infraestrutura. Então, a gente precisa ter, né, investimento, né, tanto social, para melhorar a infraestrutura, em saneamento, etc. A gente tem um marco novo de saneamento, que é uma realidade, a gente precisa lidar com ele, que a gente precisa fazer com que realmente o subsídio cruzado prevaleça dentro desse marco legal, né, para que as empresas sejam obrigadas, quando elas forem investir em determinada região, também, né, investir numa região que vai dar um retorno menor para elas, mas que é mais carente, né? Esse é um problema dos maiores do Brasil, saneamento. A gente precisa cuidar disso muito de perto, né? Né, a gente vai precisar também investir na logística, né? Em toda a infraestrutura logística, de mobilidade urbana, né? A gente precisa reduzir as distâncias das pessoas, o tempo de deslocamento, né? Então, precisa ter política de habitação, quer dizer, precisa ter uma série de coisas na área de investimento público, né? Agora, da forma como eu estou falando para vocês, parece que como é que a gente vai fazer para financiar tudo isso, né? Tudo isso vai gerar crescimento, é lógico que vai gerar empregos, direto e indiretamente. A hora que a gente estimular o investimento público, antes de eu falar do financiamento, quer dizer, nós vamos estimular o emprego na construção civil, né, com isso. A hora que a gente estimular, né, o setor de saúde, nós vamos gerar emprego nessa área, logicamente. A hora que a gente estimular os outros
todas essas outras atividades que nós estamos falando, nós vamos conseguir gerar empregos também, né? E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, né, nessa questão do setorial. Hoje, né, a gente não pode viver sem ter uma indústria, tá certo, de semicondutores. Né? Os países estão brigando por causa disso. Os Estados Unidos está brigando de novo por causa disso. Nós estamos fechando a nossa indústria de semicondutores, tá certo? Ao invés de investir fortemente nela, né? Então, a gente precisa ter para todos esses setores é fundamental, tá certo? Perpassa por tudo isso a gente ter a microeletrônica, tá certo? E essa indústria de semicondutores aqui desenvolvida, né? O colega aqui está falando da indústria de defesa. A indústria de defesa também está no nosso PND, já estava, né? Tá certo? Eu estava falando agora das novidades, na verdade, né? Do que mudou com esse cenário nesses últimos anos. A indústria de defesa também está lá porque ela é importante para gerar tecnologia, assim como os outros países sempre usaram a indústria de defesa para gerar mais tecnologia, tá? Bom, agora, como é que eu faço para financiar tudo isso, né? Certo? A gente tem hoje, né, uma situação que a gente também não tinha, já tinha na eleição passada, né, na verdade, mas que ficou mais claro agora o problema dela, né, que é esse teto de gastos, né? Então, a gente tem um controle do gasto do governo, que a gente chama o gasto primário, né, que é o gasto social, o gasto com pessoal, o gasto com infraestrutura, né? Mas não tem nenhum controle do gasto com juros, certo? Então, o que acontece? De um lado, tem um teto controlando todo o gasto primário do governo, que entra toda essa questão social, como eu falei para vocês, de pessoal, previdência, né, investimento público, e os juros correndo solto, do outro lado, né, fora desse teto. Então, não que você precise colocar os juros dentro do teto, né? Tá certo? Eu acho que, mas a gente deve ter um controle de toda a despesa. E, na verdade, o teto deve ser uma coisa muito diferente. O teto, na verdade, ele deveria ter algum tipo de controle sobre as despesas correntes do governo, né? Mas que olhassem para a evolução per capita, quer dizer, para a evolução da população, né? Olhassem para o nosso crescimento e vissem quanto que as pessoas pudessem crescer dentro dessa perspectiva de crescimento. E deixasse de fora desse teto a despesa com investimento, que é essa que vai gerar mais crescimento, essa que vai gerar depois mais arrecadação, que vai gerar mais emprego. Essa tem que estar fora, certo? E essa despesa corrente, né, ela tem que ter um controle, mas não é esse controle hoje de curto prazo pela inflação, que é uma loucura. Né? É um controle a médio prazo, mostrando, né, que ao longo do tempo, né, é possível a gente conseguir, né, crescer, gastar mais um tempo quando a gente estiver em crise, para depois crescer mais, para depois a gente recuperar. E quando estiver crescendo mais, né, aumentar a nossa arrecadação, diminuir algum tipo de despesa do governo e conseguir recuperar as contas. Né? O importante é a gente ter um equilíbrio de médio prazo, de médio e longo prazo. Né? E, enfim, então, essa questão do financiamento é crucial. Né? Além disso, né, eu venho defendendo também, né, assim como vários países fizeram durante a pandemia, que pelo menos uma parte do financiamento do investimento, né, possa ser feita via emissão monetária. Né? Porque os países usaram muito esse mecanismo durante a pandemia. Né? Era uma forma de você aumentar o gasto nesse momento, que era fundamental, aumentar muito o gasto sem se endividar. Né? Quer dizer, endividamento era com o próprio governo, né? Dentro do Banco Central, com o Banco Central, e não com o agente privado, que depois você vai ter que pagar juros muito altos por isso, né? E com isso você conseguir aliviar um pouco a sua dívida em relação ao setor privado. Isso não mostrou, quer dizer, mostrou que não mostrou nenhum impacto inflacionário, eu ia falar, né? Mostrou que não tem nenhum impacto inflacionário. Né? Por quê? Porque as países estavam em crise. Então, a gente usando esse mecanismo de forma, né, bem cautelosa, né? Olhando para o comportamento da inflação, direcionando uma parte disso apenas para o investimento e tendo uma agência de investimentos
que vai controlar muito bem quais são os projetos que a gente vai fazer, tá certo? Quer dizer, que tem um conselho com pessoas do governo, pessoas do setor privado, os trabalhadores decidindo os projetos que nós vamos implementar, né, e acompanhando de forma adequada a execução desses investimentos, né? Se a gente tiver uma agência desse tipo, certo? A gente consegue fazer o gasto e fazer o gasto com qualidade. Lógico que essa coisa de emissão monetária não é uma panaceia como querem, né, os meus colegas economistas lá, tá certo? Branco aqui agora, né? Enfim, da teoria que entende que você pode usar a moeda quando você quiser para financiar o déficit público todo, né? Não é assim, porque, logicamente, se você fizer essa financiamento do todo o gasto do governo com moeda, você vai ter, no fundo, o seguinte, você vai ter uma queda muito grande na taxa de juros, né? Vai trazer a dívida pública toda por curto prazo, certo? E vai ter uma alta da taxa de câmbio muito rápida. Quer dizer, você não pode fazer isso. Agora, usar isso de forma, né, teoria monetária moderna, esqueci, tá certo? Né? É isso que eu estava esquecendo. Né? Modern Monetary Theory, teoria monetária moderna. Você pode usar isso de forma parcimoniosa, sim, possivelmente, para financiar investimento. Essa é uma coisa que eu e o Ciro, a gente vem conversando bastante também, se a gente consegue fazer isso ou não, mas assim, a gente vai precisar ter uma parte dos recursos daí. Uma outra parte, pequena, pode vir das nossas reservas internacionais. Né? A gente tem 350 bi de reservas estáveis há muito tempo. Se a gente usa 5% disso aí, né, tá certo? Ou 10% são 35 bilhões, podemos até usar menos, tá certo? Podemos usar metade, 5%, 17 bilhões de dólares, só isso aí multiplica por 5, né? Já vai dar quase 70, né? Tá certo? Vai dar quase 90 bilhões de reais para a gente colocar em investimento, para ter um fundo e, com isso, gerar mais retorno depois no segundo momento. Tá? Então, assim, e, logicamente, precisa fazer uma reforma tributária. A reforma tributária dessas reformas que o governo está supostamente defendendo, é a única que é essencial agora. É a mais importante de todas. Tá certo? Por quê? Porque a reforma tributária, né, ela, além de gerar, tá certo, uma capacidade, mais eficiência do governo, né, para que a gente possa financiar, né, tá certo, as nossas despesas, ela tem um caráter distributivo importante. Né? E ela sim reduzir custos de produção no setor privado. Por quê? Porque a estrutura tributária hoje no Brasil, ela onera muito mais, né, os bens e os serviços do que a renda. Né? E os bens e serviços, por sua vez, a gente sabe que, ao onerar os bens e serviços, boa parte desse ônus, né, ele vai incidir sobre os mais pobres, né, tá certo? Porque são os que compram muitos bens e serviços que são taxados, né? E a pessoa mais pobre não vai deixar de comer, logicamente, não vai deixar de se vestir, esse tipo de coisa, não vai deixar de consumir energia, não vai deixar de consumir celular, né? E a gasolina, que também é taxada, entra para todo mundo, mesmo que você não tenha carro, né? Tá certo? É o transporte público, é a produção, custo de produção das empresas, entra em tudo. Então, o que acontece? A pessoa acaba sendo muito, né, tem um ônus muito pesado com essa carga tributária. E, ainda por cima, dentre os setores que são mais tributados, o mais tributado entre eles é a indústria, que é onde a gente precisa recuperar a competitividade. Né? Então, o que acontece? A reforma tributária ela tem que mudar essa composição entre carga alta sobre bens e serviços, reduzir isso e aumentar a tributação sobre a renda. Quando o governo anunciou que ia fazer isso, eu achei muito esquisito. Eu mesmo escrevi e falei, olha, por incrível que pareça, eles estão indo na linha certa. Tá certo? Só não dá para acreditar que eles estejam fazendo isso. Já desvirtuaram toda a proposta, é lógico. Né? Tá certo? Mas a proposta original vai muito na linha do que eu e o Mauro sempre defendemos. Né? Tá certo? Em relação à reforma tributária e, logicamente, o próprio Ciro. Né? Bom, então, o que acontece? Você precisa mudar a estrutura tributária até por uma questão de competitividade. E por uma questão de justiça social,
Porque você precisa tributar menos os mais pobres e tributar mais proporcionalmente os mais ricos, que hoje pagam muito pouco imposto no Brasil. Certo? A quantidade de impostos dos mais ricos, que são isentos, de renda dos mais ricos, que é isenta de tributação, tal, é muito alta. Então, eles têm espaço sim para aumentar a tributação sobre eles. Certo? E é aí que a gente precisa aumentar a tributação para financiar tanto programas sociais, que a gente também precisa ter um programa de renda mínima, certo? A gente precisa financiar o investimento, quer dizer, a gente precisa financiar o gasto público de qualidade, né? E para isso a reforma tributária vai ser essencial, incluindo aí nessa reforma a redução de subsídios também, indevidos, que a gente entende que tem vários setores aí que não precisam mais se valer desses subsídios, que vem se valendo há muito tempo. Tá? Eu falei rapidamente agora de renda mínima, né? Tá certo? A desigualdade ficou, como eu falei para vocês, ficou mais ainda transparente, né, depois da pandemia, e ficou mais claro que a gente já tem um problema de renda mínima. Então, a gente está com essa preocupação também agora, tá certo? De fazer um programa para retirar todo mundo da pobreza, certo? E também fazer um programa para conseguir fazer as pessoas acessarem as políticas sociais do governo e acessarem cada vez mais essas políticas. Tá? Então, nós estamos com essa também prioridade, né? Tá certo? E para isso, nós precisa ter recursos, mas precisa desenhar bem esse programa. E essa é uma coisa que a gente está começando a fazer agora, porque a gente entendeu, né, que não basta só a gente gerar emprego, a gente já sabia, mas agora ficou mais exacerbado isso aí. A gente precisa ter uma política social também, tá? Bom, por último aqui, o que eu ia falar, né? Vocês perceberam que eu quis frisar aqui coisas que normalmente eu falava menos quando não falava tanto quando a gente conversava, né? Tá certo? Em outras oportunidades. Por quê? Porque o resto do programa, o restante do programa, não o resto, né? O restante do programa, ele continua muito importante, né? E mantida as suas diretrizes, né? Tá certo? A questão da soberania nacional, a questão das questões culturais, as questões étnicas, né? As questões, os direitos humanos, né? A igualdade de direitos para todo mundo, né? Eu falei da questão da infraestrutura já, o equilíbrio macroeconômico, a gente tem uma taxa de câmbio competitiva, tem uma taxa de juros baixa, uma situação fiscal equilibrada é importante, né? A geração de empregos, logicamente, a recuperação da indústria, mas tem coisas novas aí também que são importantes. E era isso que eu quis trazer um pouco para vocês também começarem a entender, né, um pouco para onde estão indo as novidades do programa, né? E que de certa forma ele é dinâmico, é lógico, esse programa, e ele vai mudando à medida que a conjuntura também muda. Tá? Bom, por último, eu queria falar sobre esse momento atual, né? Tá certo? Eu entendo que a gente está sendo muito pressionado, a gente não, a sociedade, né? Tá certo? Está passando por um momento difícil porque o nosso querido ocupante lá da cadeira do presidente, que só ocupa a cadeira, né? Tá certo? Quando ocupa, ele sabe que vai perder a eleição, né? É muito difícil de ganhar a eleição porque nós vamos ter uma crise energética, nós vamos ter inflação alta, não tem nada que vai fazer a economia crescer. Ele está com dificuldade para emplacar o programa de renda mínima dele. Se emplacar, né, tá certo? Muita gente sabe também que não é só ele que vai fazer o programa de renda mínima, tá certo? Então não é uma garantia tão grande para ele assim de sucesso, né? E ele é um desgoverno, né? Quer dizer, em termos de políticas públicas, ele é um incompetente, né? Tá certo? Ele é incompetente, o governo é incompetente, eles vieram, na verdade, para desmontar o Estado. Foram pegos por uma pandemia que mostrou que, na verdade, o Estado tem que ter uma atuação mais ativa, né? E eles são incompetentes para isso, né? Tá certo? Além de todos os desvios, as bandalheiras que a gente está vendo aí, o tratamento que teve em relação à pandemia, que é um crime. Quer dizer, eles vão perder essa eleição, né? Tá certo? A nossa avaliação, a avaliação do Ciro, inclusive, é que ele nem chega na eleição, tá certo? Né? Que ele vendo que ele vai perder, ele pode até desistir antes. Mas
né? Isso não sem causar muito estrago para a sociedade brasileira, tá certo? Para o tecido social, como a gente está vendo, em termos das polícias, em termos da segurança, em termos desses fanáticos, né, tá certo? Que seguem ele. Então, assim, não vai ser uma situação fácil. E eu acho que a gente devia propor uma união muito grande entre todas as forças democráticas do país. Isso já é a minha opinião pessoal, tá certo? O que eu estou dizendo. Eu acho que a gente deveria lançar, tá certo, inclusive uma proposta de ter um movimento muito semelhante ao que foi o movimento das diretas, né? Onde a gente tivesse todas as pessoas da sociedade preocupadas em defender a democracia, né? Envolvidas nesse princípio, né? Tá certo? E envolvidas em duas coisas: defesa da democracia, que é um absurdo a gente ter que defender isso, né? E defesa do resultado das eleições, é óbvio, né? Tá certo? Que a gente quer e vai fazer de tudo para o Ciro ganhar, é óbvio que nós vamos ganhar essa eleição, tá certo? Mas a gente precisa ter como princípio que o resultado precisa ser respeitado, por incrível que pareça. Veja que ponto nós chegamos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, né? Tá certo? Às vezes a gente fica numa briga muito no dia a dia, tá certo? Com segmentos, tal, outros com os nossos concorrentes, tal. Mas se a gente olhar de fora assim um pouco isso, né, a gente pode primeiro a gente precisa garantir que nós vamos ter condição de chegar lá. Primeiro não, né? Junto com tudo que nós estamos fazendo, né? Então esse eu acho que é um momento de união, não em termos de programa, em termos de candidaturas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um momento de união em termos de defesa da democracia. Certo? E isso eu acho que era muito importante. Minha sugestão é que o partido, inclusive, né, poderia encampar essa sugestão, né, e levar para frente. Mas, enfim, isso é uma sugestão aqui que eu vou levar, inclusive, para o nosso querido grupo, né, na próxima reunião que a gente fizer. É só a minha opinião, minha humilde opinião, tá? Bom, tem uma série de comentários aqui que eu não consegui dar cabo de todos, né? Tá certo? Quer dizer, uma boa estratégia, né? Tá certo? Tem várias coisas que vocês falaram, tal, etc. Mas tem uma aqui que é importante, de que são duas coisas que eu ia falar. A questão sempre do empreendedorismo, tal, do estímulo às pessoas, tá certo? A gente precisa devolver a esperança para as pessoas, né? Tá certo? Então, além da gente pensar no emprego, a gente precisa dar chance para as pessoas, para elas empreenderem, certo? E isso significa que a gente consegue isso, né, mostrando que o país vai crescer e fazendo crédito, fazendo financiamento, fazendo linhas de formação, todo o apoio que a gente precisa para as pessoas poderem, né, se desenvolver nesse sentido. E a outra coisa aqui que me falaram eu não consegui ler tudo, desculpa, eu estava aqui justamente falando e não tenho tempo de acompanhar todos os comentários que estavam aqui no chat. Nós selecionamos algumas perguntas aqui, professor. Então tá bom. E tá ótimo, tudo bem. Só um comentário que eu acho que é importante aqui. Bom, acho que o Neto vai falar, tudo bem, mas é a questão aí de como fazer para difundir mais o programa, tal, tudo mais. Enfim, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aberto aí para as conversas. Temos aqui 3 perguntas, professor. Para começar aqui, o Jean está selecionando. Os companheiros que estão com a mãozinha levantada aí, escreve para o Jean poder selecionar as perguntas. Vou pedir desculpas que a gente não vai abrir som para vocês falarem. Vocês têm que escrever para cá que o Jean seleciona a pergunta. Então, tem 3. Obviamente, não serão todas respondidas hoje, mas aquelas que a gente não puder responder hoje, o professor, a gente se compromete a passar para o professor para que ele possa e a gente poder trazer da outra vez. Bom, começou aqui com o André Manzaro, falando sobre o Código de Águas, que foi o primeiro texto ambiental da história do Brasil e ratificado por Vargas, e mostra como o ambientalismo sempre foi preocupação do trabalhismo. A Alemanha, citada como exemplo pelo Ciro, né, tem como política um investimento maciço em inovação tecnológica para fomentar uma mudança na matriz energética nacional. Mazzucato, economista italiana, desenvolvimentista, advoga que a Revolução Industrial Verde será a principal ferramenta para o desenvolvimento do século XXI. Pergunta. Isso foi tudo para explicar o que é a pergunta, viu, professor? Como serão modeladas as políticas públicas ambientais num futuro governo de Ciro Gomes?
Quer que eu leia as três, professor, ou o senhor prefere? Não, deixa eu vou anotar essa aqui primeiro, só, peraí. Como serão modeladas as políticas públicas, né? Políticas ambientais. As políticas ambientais, tá. Isso. Tá bom. Vamos lá, pode falar segundo. Segundo, a professora Fátima pergunta: qual a perspectiva para o próximo ano no pós-pandemia? E quais as estratégias que podem ser usadas para aquecer a economia e como o governo pode estimular os investimentos? O próximo ano ainda é do Bolsonaro, né? Tá certo. Próximo ano, mas nós, bom, bom. Tá e certo. a Rosana fala: professor, Então, vamos discutir o que vai acontecer no próximo ano, tudo bem. Tá bom, mas, professor, em que ele, na verdade, com a incompetência que ele vai piorar a situação, isso nós sabemos. É lógico. Em que medida, pergunta a Rosana, a Alemanha pode ser uma referência para o Brasil e quais as diferenças / semelhanças entre o PND e as políticas praticadas pela Alemanha? Essas foram as três que já foram selecionadas para iniciar a conversa. Vamos ver se o Jean já está mandando mais alguma para nós aqui. Enquanto o senhor responde essa. Feito. Tá bom, vamos lá. Bom, então, a primeira aqui, tá certo, do André, né? Tá certo? Ele fala muito bem do Código de Águas, é uma coisa importante, né? Tá certo? Porque, logicamente, a questão ambiental passa pelo Código de Águas, de como você usa, tá certo? A tua disponibilidade, digamos, né? Tá certo? A água, a gente é um bem público, né? Tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado para não privatizar isso também, né? Logicamente, isso tem um impacto tanto ambiental como na geração de energia, né? Tá certo? Bom, como eu tinha dito para vocês, né? Eu a gente pretende, né? Investir fortemente em políticas alternativas de energia, tá certo? O Lauro está falando aqui que se pretende colaborar, seria bem-vindo, tá certo? Todas as sugestões que vocês mandarem para a gente tá aí no grupo do ecotrabalhismo, tá certo? Nesse sentido, é muito importante, né? A gente marcar uma conversa sobre isso, só fazer um parênteses aqui, dá para escutar vocês desse grupo, né? Assim, todas as políticas de energia, a política de energia, ela tem que focar justamente essas outras fontes que não apenas o petróleo, tá certo? Como a gente ainda tem boas reservas de disponibilidade de petróleo, nós não vamos mudar a matriz energética automaticamente, de uma vez por todas, né? Esse é um processo de mudança, a gente tem que continuar explorando essas fontes, né? Tá certo? E, ao mesmo tempo, né? Usando, inclusive, a receita disso para desenvolver outras fontes de energia, né? Então, eu tenho conversado muito, por exemplo, com o pessoal, né, que os empresários, os produtores que atuam no setor de motores elétricos, né, tá certo? Para ver quão viável que isso é aqui. Né? Então, essa vai ser uma saída não só para nós, não só em termos de transporte, mas em termos de exportação. Quer dizer, se a gente quiser continuar, né, tá certo, participando da indústria automobilística mundial, nós vamos ter que caminhar nessa direção. E tem uma questão ambiental envolvida, certo? Então, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa olhar para os biocombustíveis, como eu não tinha falado antes para vocês, mas essa é uma outra fonte de energia importante nossa. Então, a gente precisa estimular a combinação entre essas fontes de energia. Hidrelétrica, eólica, né? Solar, né, ou fotovoltaica, né, como nós estamos falando, né, dos biocombustíveis, tá certo? E ao longo do tempo a gente sabe que vai diminuir a do petróleo, mas é fundamental a gente ter estímulos para esses setores, né, tá certo? E uma coisa que é essencial, que eu também aprendi com as pessoas da área, é que nós temos todos os insumos aqui no país, tá certo? Quer dizer, a nossa fonte de insumo para produzir baterias elétricas aqui, tá certo? Que são vários minérios, a gente é rico, tá certo? Na produção, tá certo? Não na produção, né? Tá certo? Mas é rico na disponibilidade desses minérios. Então, isso conta a nosso favor também, né? Certo? E, logicamente, a gente precisa combinar essas fontes todas para que isso não seja poluidor, para que isso também não acabe com a questão ambiental, quer dizer, e ao mesmo tempo isso vai nos jogar uma competitividade maior.
além de diminuir, logicamente, as restrições, né, tá certo? Ao ambiente, ao meio ambiente, que são muito fortes já aqui no Brasil. Então, a gente tem que combinar tudo isso, tá certo? Tem que ter muito investimento em pesquisa, tem que conversar muito com as empresas já têm tecnologia, elas têm que trazer tecnologia para cá, né? Tem que trazer as indústrias para cá para desenvolver esses produtos aqui, tá certo? Enfim, acho que tem muito espaço e dá para fazer muita coisa nesse sentido, tá? Bom, não sei se eu respondi a tua pergunta, André, eu espero que sim, tá certo? Mas a gente vai realmente ter uma política que combine essas diversas fontes de energia possíveis, né? Segunda, né? Tá certo? A Fátima colocou aqui, qual seria a perspectiva para o próximo ano? Olha, a gente entende que no ano que vem, né? Primeiro, esse ano aqui, a economia vai ter um crescimento estatístico, né? Tá certo? Uma base, como uma base do ano passado, em comparação muito baixa, por causa da crise, ela vai ter um crescimento esse ano, ainda que não vá ser tão grande como o governo está falando, tá certo? Mas vai ser positivo. No ano que vem, a história já é outra, né? Por quê? Porque no ano que vem a gente tem, primeiro, uma restrição forte aí vindo da energia. E energia é insumo para todo mundo produzir, certo? Se vocês se lembram o que aconteceu em 2000 aqui, quando a gente teve 2001, né? Tá certo? Que a gente teve o racionamento, aquilo inclusive, né? Ajudou muito na derrota do Fernando Henrique para as eleições, só para se lembrarem. Por quê? Porque aquilo teve um impacto muito forte na economia naquele período, né? Então, e a gente está caminhando para a mesma coisa agora. E o governo, nessa sua inépcia, nessa sua incapacidade e incompetência, não está também tomando nenhuma atitude para mudar isso, né? Então, realmente, nós estamos caminhando para uma crise de energia. Junta a isso a inflação alta, né? O desemprego, que está muito alto, que já vinha alto antes da pandemia, piorou e não está sendo feito nada para reverter. Por quê? Né? Porque você tem a ausência de políticas públicas, a ausência de política orientada para o crescimento. Então, o que acontece? A combinação de inflação alta, energia, falta de energia, né, desemprego alto, né, vai fazer com que o ano que vem a gente cresça muito pouco ou nada, tá certo? Se brincar, é capaz de ser até negativo. Talvez o governo consiga um pouco de recurso por ano de eleição, de fazer alguns gastos, tal, estimule um pouco. O programa que ele vai fazer de renda, ninguém sabe qual vai ser, se vai sair, não vai, né? Tá certo? Isso pode ajudar um pouco, mas de certa forma a gente vai crescer muito pouco, tá certo? Então a gente não tem uma recuperação no horizonte, né? E também a gente ganhando a eleição, né? A gente sabe que no primeiro ano ele é um ano de ajuste quer dizer, de reforma tributária, de colocar a casa em ordem, a gente acha que é o crescimento, né? Tá certo? Mas crescer de forma sustentada mesmo, né? Que a gente quer crescer 5% ao ano, a partir do segundo ano de governo, né? Tá certo? No primeiro, eu não sei se é tão fácil assim, né? Enfim, a variante Delta é preocupante, sim, desculpa que eu estava vendo aqui agora, né? Mas ela está pegando menos no Brasil que nos outros países, mas isso também pode jogar mais lenha na fogueira, né? Se a situação começar no Rio de Janeiro, ela já está bem complicada, né? Aqui a gente ainda não. A vacina está ajudando muito, né? Tá certo? Porque a vacina, na verdade, ela não impede as pessoas de se contaminarem, mas ela ajuda muitas pessoas na recuperação delas. Então, por isso está caindo tanto o número de mortes. A gente precisa ter uma ampliação da vacinação, logicamente, né? A outra pergunta, né, da Rosana, qual é a diferença, a semelhança entre o PND e as políticas alemãs? Aqui eu vou falar de uma coisa, não só da política alemã, né, tá certo? Mas também da própria política americana que eu ia falar durante o tempo que eu comecei aqui, enquanto falei política industrial, mas eu acabei esquecendo, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos viram que eles estavam perdendo espaço, perderam muito espaço na economia mundial. A China, né, logicamente, está ganhando muito espaço, baseado fortemente em políticas públicas, né? Os Estados Unidos estavam perdendo espaço, viram com a pandemia qual foi o impacto que eles tiveram da perda da indústria e eles desenvolveram toda uma política industrial para reverter isso, certo? E a política industrial que eles utilizaram para reverter isso, né, ela é muito focada nessa questão
né, ambiental, certo? Na questão de redução das desigualdades, geração de emprego, né? E na questão ambiental. Então, eles fizeram uma política industrial e colocaram uma política ousada, tá certo? Com muitos recursos. E é isso que a gente vai fazer. Na Alemanha, a mesma coisa. Eles estão fazendo de tudo para defender a indústria deles e para recuperar os setores que são mais importantes, com a ajuda das políticas públicas, inclusive. Eles também fizeram um planejamento de médio e longo prazo para a indústria deles. A gente precisa fazer a mesma coisa, tá certo? Nós não temos planejamento no Brasil aqui há décadas. E é isso que a gente precisa recuperar com o PND, certo? A gente ter metas para poder, vamos dizer, metas de crescimento, objetivos onde a gente quer chegar e traçar uma série de políticas para a gente chegar nesse resultado, tá? Do contrário, a gente não consegue crescer de forma sustentável, ok? Vamos lá. Espero ter respondido para vocês. Tem mais aqui, professor. Vai lá. Primeiro eu vou falar que o Carlos Daniel, está com a mãozinha levantada lá, ele participa aí do Dever da Esperança, o Clubhouse, que está debatendo sobre economia. Ele gostaria de levar você para fazer uma conversa lá no Clubhouse. Depois precisa ver como é que a gente organiza isso, viu, Carlos Daniel? Eu posso ser o intermediário disso, senão o professor já bota aqui o telefone dele para você pegar para fazer a coisa. Pode ser. Antes eu não conseguia participar porque eu estava com um modelo de telefone muito antigo. Aí eu troquei, agora eu acho que entra no Clubhouse, tá certo? Mas no começo eu não conseguia entrar, não. O que é a vida agora de um eu professor? um Vocês sentiram a história, como é difícil a vida de um professor nesse país? Está aí. Bom, vamos lá. O Danton Leonel fez uma pergunta lá atrás. E a agricultura, professor? São 3 subdivisões que eu fiz. Ele só perguntou da agricultura. Aqui no PND, você bem disse que essas são as coisas novas do PND que você está trazendo. Mas aí a questão da reforma agrária, a questão da agricultura familiar e do agronegócio, né? Então, essa é a primeira. A segunda é a do Allen Ferraúdo. Marconi, alguma consideração sobre o Sistema Nacional de Inovação, patentes e incentivos da relação entre universidade e empresas brasileiras? O Gabriel Place, não sei como é que eu posso dizer. Marconi, qual é o papel do Estado de São Paulo que o Estado de São Paulo teria no PND? Quais políticas estaduais deveriam ser defendidas sob o prisma do projeto pela Câmara Legislativa e governador? E mais uma aqui, que é do Franco Chiarello, nosso companheiro. Marconi, essa é muito interessante. Estou trabalhando em uma ideia com a turma daqui e gostaria de saber sua opinião. Você não acha bacana trabalhar com a ideia de fomento a cooperativas para entregadores e trabalhadores dos APs da vida, Rappi, Uber, similares? Cooperativa de verdade, com incentivo fiscal do governo, ao mesmo tempo que você incentiva o espírito de solidariedade entre os cooperados. Você também força as empresas privadas, o setor a aumentar o repasse aos trabalhadores. Bom para todo mundo, pois a grana circula, gerando melhores serviços. Ele só esquece que precisa ver quem é que vai fazer o app, né? Porque precisa ter, como a gente vê aí no caso do Uber, vários estados, aqui São Paulo mesmo, o Rio desenvolveu um app da prefeitura para que você possa convocar os táxis, aquelas coisas todas. Ficou claro as 3 para você? As 4, na verdade, né? Não, a primeira eu não comentei. Ah, não, 4, exatamente. 4. O Daniel vai ver como é que marca com você para ir lá no Clubhouse, falar o Dever da Esperança. Está dentro da nossa Bíblia. Está dentro da nossa Bíblia. Tá certo. É isso aí. É isso. Bom, então vamos lá. A primeira questão aqui era sobre o agronegócio e agricultura familiar. Isso aqui realmente é um ponto importante, né? Porque a gente tem, de um lado, o agronegócio que gera recursos para o país, para exportação, tal, etc., mas que ele tira o espaço, inclusive, da agricultura familiar, tá certo? Que é uma agricultura que é importante para, inclusive, orientar a produção, né? Orientar, vamos dizer, a oferta para o mercado interno, tá certo? Não que não possa exportar também,
né? Tá certo? Mas ela é muito importante para não só a subsistência, mas para a própria oferta no mercado interno. Eu penso o seguinte: a gente tinha que cuidar das duas coisas, lógico, tá certo? Mas da agricultura familiar e aí das cooperativas, tal, com muita atenção. E, na verdade, o governo ele desmontou, né, a política de estoques reguladores dele, tá certo? E que boa parte da inflação dos alimentos vem do fato de que ele desmontou esses estoques reguladores, né? Se ele tivesse estoques reguladores, o impacto dos preços externos sobre o mercado interno teria sido muito menor, né? E a gente deveria justamente estimular a agricultura familiar, dizendo que esses estoques reguladores o governo vai comprar a partir dessas cooperativas, né? Certo? E essa seria uma forma da gente conseguir estimular a produção delas. Lógico que com isso a gente precisa pensar junto na continuidade da reforma agrária, né? Tá certo, das condições de produção, né? Tá certo, ter defensivos agrícolas que sejam, né, mais adequados à nossa realidade, né? Tá certo, ter capacitação, se necessária, para o trabalhador no campo, mas tudo isso vem junto. Tá certo? Mas uma das formas de estimular muito isso seria através da retomada, além de tudo isso que eu falei, dos estoques reguladores e desses estoques, logicamente, essas empresas comprando os produtos oriundos da produção familiar, né? Ou das cooperativas. Tá? Bom, segunda coisa que apareceu aqui, deixa eu ver, sobre a Política Nacional de Inovação. Ela é fundamental, né? Eu tinha visto rápido aqui, tinha aparecido aqui nas perguntas, não tinha dado tempo de eu falar. Ela é muito importante e, para isso, eu preciso ter um casamento maior entre a universidade e as empresas, tá certo? E, logicamente, o próprio governo, né? E os pesquisadores, estou falando da universidade como se não fosse governo, mas enfim, né, tá certo? Mas eu estou querendo que o governo, o ministério, tal, tipo de coisa. O que acontece? As universidades elas ainda têm uma certa resistência, é isso que elas acham que a hora que você fizer esse casamento, você a pesquisa vai ser ditada pelo próprio, vamos dizer, pelos interesses das empresas, né? Tá certo? Mas isso depende muito como você desenha isso, tá certo? A institucionalidade disso. Você pode pegar os recursos, inclusive das pesquisas que são mais de origem tecnológica e financiar a pesquisa básica, a inovação, que é importante, né? Tá certo? Na universidade, quer dizer, você precisa ter fundos para cuidar disso. E, logicamente, precisa ter a possibilidade que o Ciro sempre fala de venture capital, né? Tá certo? Para poder também precisa ter capital de risco nessas atividades de inovação e precisa, logicamente, já existe uma lei de patentes, mas fazer ela prevalecer, tá certo? Tem um certo conflito aí que é entre você conceder uma patente e, ao mesmo tempo, criar um monopólio, né? Tá certo? Um poder de mercado, mas essas patentes elas têm que ser declinando, elas têm que ir se extinguindo ao longo do tempo, né? Mas a Política Nacional de Inovação, é lógico, é outro fator lá que dentro do investimento público, uma outra área que a gente precisa investir fortemente é ciência e tecnologia. Mais uma das coisas que eu falei que a gente precisa ter recursos para tudo isso. Uma outra coisa que vai gerar recursos para nós, que esqueci, é diminuir os juros, diminuir o pagamento de juros, é óbvio. Né? Tá certo que eu não falei, mas só praticar uma taxa de juros mais baixa já arruma dinheiro para fazer muita coisa. Desculpa. Não, eu interrompi você porque o Gerardo Neto colocou um negócio interessante aqui dentro dessa questão da inovação aí. Não sabe se está no seu radar, professor, mas ele quer dar um destaque à empresa Airship do Brasil, com sede em São Carlos, que está desenvolvendo dirigíveis com aplicação em transporte de carga, controle de fronteira, etc. Você está no radar isso, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, é até bom conhecer. Tá certo? Airship, radar, quer dizer, eu acho interessante. São Carlos. Tá. É só Airship, obrigado. Já anotei aqui para ir atrás. É o que é isso. Muito bom. Então, agora vem o Gabriel, né? Tinha uma pergunta sobre São Paulo e depois a outra sobre as cooperativas dos entregadores, né? Dos aplicativos. Né? Bom, olha só, São Paulo, né? Tá certo? Eu ia fazer até um parênteses aqui. São Paulo é um estado muito importante para nós na eleição, né? Tá certo? Quer dizer, aqui acho que todo mundo é paulista, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas, não sei, não estou dizendo que é paulista, mas mora aqui e tal, etc., conhece mais do estado, né? E a gente sabe como aqui, né?
tá certo? Hoje é uma terra de ninguém, né? Tá certo? Terra de ninguém que eu quero dizer o seguinte. Deixa eu anotar o site aqui. Eu ponho no seu, eu copio aqui e ponho no seu zap. As pessoas não gostam do Bolsonaro aqui, certo? Muita gente. As pessoas não têm uma mesma memória do Lula como tem em outras regiões, certo? E as pessoas também não gostam do Dória, do calcinha apertada, certo? Né? Apesar dele ter conseguido avançar na vacinação, tá certo? Tem uma antipatia muito grande por ele. Então a gente tem um espaço aqui, né, para ganhar aqui na candidatura do Ciro muito grande. Então São Paulo e logicamente da quantidade de votos que tem. Então é um ponto nevrálgico. A gente precisa se organizar, né? Tá certo? Para conseguir levar esse PND aqui pelo Estado da forma mais ampla possível. E eu estou aqui à disposição para ajudar vocês nesse sentido. Né? Eu queria até falar para o Neto que a gente tem que talvez começar a organizar mesmo uns eventos para público aberto, tal, que seja aqui virtual, tal, etc., mas que a gente possa começar a mostrar mais as ideias do Ciro em São Paulo, porque se é um estado que produz tanto, né, tá certo? É um estado que sempre teve por vocação, né, tá certo? Essa preocupação com a produção, né, nada mais adequado do que um programa como o nosso, né? Bom, agora, o que daria para, então, fazer aqui em termos de PND, né, tá certo? Quer dizer, aqui o que a gente tem em São Paulo, em termos de centro de inovação, né, tá certo? Toda a pesquisa que está aqui, as grandes universidades que a gente tem, né, o agronegócio moderno está aqui, certo? A tecnologia, tá certo, de ponta que a gente tem na área de produção de eletrônicos de informática, esse cluster que tem próximo a Campinas, em Indaiatuba, né? Tá certo? E todas as outras atividades que a gente tem no Estado, quer dizer, a quantidade de coisas que dá para fazer aqui em termos do PND, né? Certo? É brutal, né? Então, assim, eu não conseguiria dizer uma coisa específica, certo? Mas eu acho que a questão da inovação, a questão da indústria eletrônica, junto com a de componentes, junto com isso, toda a área do Neto, né, tá certo, de produção de software, tá certo, inteligência, né, e mais toda a tecnologia em torno do agronegócio que interessa muito para uma região do estado, né, certo? Isso aí pode ajudar muito a gente a se desenvolver. A recuperação da indústria aqui, tá certo, da indústria automobilística, de outras indústrias, também é muito importante e vai ser sempre importante para São Paulo, né? Mas olhando para frente, eu acho que a gente deveria olhar para essas áreas de forma bastante sensível. Lógico que a gente sofreu muito mais com a desindustrialização que os outros estados. E a partir do momento que a gente criar políticas industriais, né, eu acho que, por decorrência, o Estado vai ser um protagonista nesse processo. Tá certo? Professor, o Mário Heringer, lá de Minas Gerais, está começando a fazer um debate em Minas, que ele é Programa Mineiro de Desenvolvimento. Que interessante. E aí hoje eu estava debatendo aqui com o Alessandro, com o povinho aqui, e a gente começar a pensar no PPD, Programa Paulista de Desenvolvimento, e criar uma discussão e debate exatamente o que você acabou de falar aqui, para amarrar com o PND como é que isso reflete no PPD. Programa Paulista de Desenvolvimento, que dá até um logo legal, e começar a debater com a molecada para levar o PND dentro da realidade do Estado de São Paulo, nas diversas áreas, exatamente que você acabou de colocar. Porque nós temos aqui de tudo, nós temos agronegócio, temos economia, a tal daquilo que a gente falou aí conhecimento, economia do conhecimento. Economia do conhecimento, todas essas coisas. Então, eu acho que talvez possa fazer aquilo que você estava sugerindo. Eu acho que vamos fazer isso. Até para a gente poder ofertar para que o que a gente vai ter, de repente, um candidato ao governo, ou se você fizer uma parceria com algum outro partido, a gente poder apresentar a nossa proposta para agregar, como fizemos aqui na prefeitura, se você lembrar. Exato. E até para mostrar quão relevante é o PPD e o PND refletido no PPD para as pessoas aqui, para elas entenderem o que significa essa candidatura do Ciro. Isso. Né? Porque senão vai ficar todo mundo falando que ele é explosivo e coisas parecidas, tá certo? É o que a gente vai escutar e não o programa dele.
né? Então, vamos criar aí uma sigla PPD. Está feito. Programa Tá Paulista de Desenvolvimento. E aí, é amarrado com o PND. É o filhote do PND. É o PND para São Paulo. Como a gente fez aqui o projeto para a prefeitura, exato, quando a para a gente prefeitura, junto, a gente apresentou lá. Muito bom. Com isso, a gente debate todos os temas, né? Eu acho importante. Exato. Abre, escuta as pessoas, vê o que elas têm para sugerir e tal. É muito importante a gente fazer isso. Muito bom. Tá? Bom, e a última pergunta era sobre as cooperativas para o pessoal dos aplicativos e de entrega. Olha só, eu acho que essa é uma ótima ideia. Tá? A única coisa que eu ia dizer é o seguinte, quer dizer, eu gostaria de que a gente tratasse não os aplicativos, e não os aplicativos só, mas toda essa atividade de entregas como um subtrabalho, as plataformas. Como um subtrabalho, tá certo? Quer dizer, se a gente melhorar a qualidade de emprego, melhorar o investimento, a gente vai poder ter outras atividades para as pessoas também. Mas isso não significa que essa não vai existir, é óbvio que vai, porque é o mundo de hoje, tá certo? Quer dizer, ele já tá adaptado a essa realidade, né? O que a gente tem que fazer é fortalecer essas empresas, né? Essas empresas não, desculpa, eu ia falar uma coisa das empresas, eu conversei com uma empresa dessa área e eu ia contar para vocês. A gente precisa fortalecer os trabalhadores, né? Precisa fortalecer os coletivos de trabalhadores dessas áreas, né? Então, eu acho que a ideia de fazer cooperativas eu acho muito importante para melhorar condições de trabalho, para eles muitas vezes desenvolverem os seus aplicativos, tá certo? À medida que o tempo passa, como o Neto falou que o Rio, né, você falou, já tem aplicativo de táxi e tal, a próprio governo pode desenvolver seus aplicativos e melhor, eu acho, quer dizer, as cooperativas teriam muitas condições de desenvolverem os seus próprios aplicativos, certo? E aí você cria uma independência dessas empresas, né? Eu conversei, isso que eu ia falar, com uma dessas empresas grandes de aplicativos, eles estão preocupados com essas questões, né? Tá certo? Né? De questões de qualidade do trabalho, né? Impacto social, tal, tudo mais, enfim. Mas, né? Nada como uma cooperativa para resolver um negócio desse, né? Tá certo? Era isso. Jean, temos mais algumas perguntas, Jean? Porque senão já são 8h30, né? Pode falar aí, Jean. Acho que foram até feitas, presidente, outras perguntas aqui, só que várias delas foram respondidas durante a fala do Marconi. Bom, então, Marconi, são 8h30 da noite, 1h30 de conversa. Eu acho que você podia fazer suas considerações finais. Aquilo que a gente selecionar de mais que tiver por aqui, aí a gente passa depois para você. Pelo menos com isso, nós garantimos aquele horário de 1h30, 1h40, né, Jean? É isso, querido? Tá joia. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês aí, a conversa muito boa, as perguntas, todos os organizadores também. Foi ótimo aqui poder conversar com vocês. Eu fico contente, muito contente, porque é realmente a nossa casa, né? E aí a gente tem mais liberdade para conversar, colocar as questões, o que a gente precisa fazer, tudo mais, e resolver junto. E assim, nós estamos juntos nessa trilha de novo, né? Tá certo? Então, essa ideia da gente poder disseminar isso mais pelo Estado, né? Usar toda essa estrutura maravilhosa que o Neto foi criando ao longo do tempo, das redes, né? A própria juventude socialista e todos os outros movimentos do PDT que podem ajudar a gente, é muito importante, né? Então, eu queria dar uma palavra primeiro de estímulo a vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos todos aqui, futuros candidatos, né? Tá certo? Que estão se envolvendo com o partido, e pedir a ajuda de vocês também nesse processo, né? Tá certo? Que São Paulo é crucial, né? Para o país, para nós, para tudo. Então, a gente está junto nessa trajetória, e o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição, né? E junto com o Neto aí para poder organizar tudo isso aí. Tá feito. Então, o que eu puder ajudar, estamos aqui. Olha, a Fabiana Moretti, que é do Movimento Trabalhista pela Educação, também que
gostaria de fazer uma live com você, voltada a professores, a educação. Então, também vamos organizar isso para passar telefone para você. Deixa eu ver aqui, com todo mundo gritando. É pena que não teve um. Pode liberar do microfone todo mundo para gritar agora, que a gente já deixou tranquilo para o professor. Marconi, um prazer muito grande, você sempre brilhante, nos dando aí todas essas coisas. Eu creio que é isso que nós precisamos fazer. Dar gás para essa moçada, a gente está recuperando aqui, você sabe o trabalho não só na capital, mas também no Estado, e para levar. Eu acho que a pandemia ajudou bastante a gente, porque há 3 anos e meio atrás, quando o Ciro falava do complexo de saúde, as pessoas não conseguiam imaginar. Hoje, quando tiver uma pandemia e o cara pensou, olha, precisa importar máscara da China. A gente não tinha capacidade de fazer máscara, não tinha capacidade de fazer respirador, kit de intubação, sabe? Aí as pessoas estão mais próximas da explicação do que é o PND, todas essas coisas. É isso aí, então, não é nada tão sofisticado, né? Exatamente. Nada. E aí aquela história, 80% das patentes de tudo isso já estão vencidas. O Ciro sempre falava isso com muita clareza. E o Ciro parece que tem um oráculo, né? Hoje até, não sei se vocês viram, é bom, se não viram, é bom ver, o Roda Viva publicou que o Ciro avisava que ia ter inflação explosiva, que o dólar ia disparar. Os caras falam assim, o cara do Valor falou, mas todo mundo está dizendo o inverso, então marque aí a minha previsão. Tá? A autoridade que Ciro Gomes tem, marque a minha, vai explodir sim. E está aí, vai fechar, já está em 31% o IGPM, quer dizer, isso reflete em todos os preços do atacado. O óleo subiu 80%, o óleo comestível 80%. Então, está um absurdo. Essas são as grandes questões. Por isso, nós temos o melhor projeto, nós temos o melhor candidato, e a melhor equipe que assessora ele, que está aqui, o grande líder do projeto, que é o companheiro Marconi. Obrigado, Marconi. Foi um prazer, uma honra. Espero repetir isso muito bem. Também. Obrigado. Falou, gente. Marconi, muito obrigado, bem. Viu? Boa noite para vocês. Uma boa noite para você também. Até a próxima, querido. Até a próxima. Tá, um abraço. Tchau, tchau para todo mundo. Bom, só o último aviso para todo mundo aqui é o seguinte, não vai ter aula na segunda-feira que vem. A próxima aula será no dia 13 de setembro. A aula será sobre a relação institucional entre os poderes. Não tem, porque dia 6 fica no meio do feriado, segunda-feira. Então, você tem domingo, segunda e terça é feriado. Então, poderia gerar problema de, você... Então, não tem. Então, adiamos para o dia 13. O Wesley também, o que é o MTPE? É o Movimento Trabalhista pela Educação. É um movimento nacional, como é o movimento negro, como é o movimento sindical, como são os diversos movimentos, o movimento da mulher, da juventude, essas coisas todas. O Rogério até escreveu lá, Movimento Trabalhista pela Educação. E já tem organização nacional, inclusive no estado de São Paulo, na capital também nós temos, né, Jean? Quem que está coordenando na capital, Jean? Na capital, o coordenador do MTPE é o Henrique Vita, nosso companheiro Henrique Vita. Perfeito. Então, companheiros, uma boa noite a todos. Rogério Tadeu é vice-presidente estadual. Está vendo? Já tem uma coordenação estadual levando para todos os municípios.